Chegou o momento da palavra de Deus. Quem trouxe a sua Bíblia aí diz amém. Não esqueça a sua espada, irmão. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, eu peço que você abra comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5, 6. Aí eu vou pular, vou para o 11 e em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, do 11 e em diante. Se você achou, diz um glória a Deus aí. Amém. A palavra do Senhor vem dizendo assim: não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Versículo 11: porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas as suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu, encoberto na leitura do Velho Testamento, véu o qual está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando, como em um espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Feche os teus olhos, inclina a sua cabeça, e vamos falar com Deus, para que Ele tenha liberdade para falar conosco. Eu não sei se eu vou conseguir terminar no horário hoje, então se você tiver alguma coisa para fazer, melhor do que ouvir Deus. Deu 9 horas, irmãos, deu 9h30, Deus abençoe você, mas o Senhor vai falar até quando Ele quiser, amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, eu peço neste momento, Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar agora abrindo nossas mentes e nossos corações, para que nós possamos te ouvir, para que possamos ser edificados por Ti, Senhor, através da Tua palavra. Envia Teus anjos aqui neste lugar, Senhor, sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada criança, cada jovem. Senhor Deus, Tu sondas agora o coração de cada um. Eu peço que o Senhor possa, Pai, no nome de Jesus, trazer a revelação da Tua palavra, trazer, Senhor, através do Teu Espírito, Pai, a vivência daquilo que nós precisamos para hoje e em nossos dias, e que todos nós possamos sair daqui, Senhor, abençoados e renovados por Tua palavra, no nome de Jesus, eu oro e Te agradeço, Senhor, amém e amém, Jesus. Queridos, antes de trazer a palavra de Deus, eu fico muito feliz de olhar para a igreja e cada vez ela estar mais cheia, né? Todos aqui que são, né, visitantes, ou os irmãos que já estão vindo algumas vezes, a igreja saúda, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu queria contar um sonho para você que o Senhor me deu há algumas semanas atrás, e a partir desse sonho veio a mensagem de hoje. Eu estou analisando, comendo da palavra, até que o Senhor falou: agora é a hora de falar. O Senhor me mostra muita coisa em sonho, irmãos, e é legal que um sonho vai juntando com o outro, parece continuação, né? E neste sonho que eu quero te contar, o Senhor me fez entrar numa casa,
Preste atenção. E a porta se fechou. Dentro dessa casa, irmãos, havia muitas pessoas morando lá, muitos crentes dentro desta casa. E eu cheguei lá, senti alguma coisa estranha, e eu comecei a falar para aqueles que moravam lá: vamos sair daqui, essa casa aqui não é legal para a gente ficar, vamos embora daqui logo. Só que as portas estavam fechadas e ninguém conseguia sair da casa. Eles estavam acomodados lá, tinham tudo, só não conseguiam sair. E aí o Senhor me fez abrir as portas. Pensa numa casa bem grande. Pensou? Multiplica. E eu fui abrindo as portas de todos os cômodos da casa, e cada porta que eu abria tinha mais e mais pessoas. E essas pessoas foram seguindo, né, para que a gente pudesse sair daquela casa. E todas as portas da casa foram abertas, até que chegou a porta da sala, e nós saímos para ir para a rua. Aí tinha um portãozinho que dava para a calçada, e eu então abri aquele portãozinho, e de repente o portão se fecha e não deixa a gente sair. E aí veio uma autoridade do Senhor sobre mim, e no sonho eu falei: em nome de Jesus, essa porta vai se abrir. E a porta sozinha se abriu, e nós conseguimos sair daquela casa. E quando nós já estávamos na calçada, o Senhor me falou para olhar novamente para dentro da casa. E quando eu olhei, os demônios começaram a se revelar. Aquilo que estava invisível, fechando as portas, não deixando o povo sair, o Senhor mostrou vários cachorros pretos, tipo Rottweiler, vários lá, e segurando a porta da frente lá do portão, uma velha, toda torcida, com o braço torcido, mão mirrada, cabelo branco. Ela me olhava, mas com ódio de tipo: quero te matar. E eu lá fora com os irmãos, e ela segurando a porta, se revelou: vou te matar. E aí nós entramos num carro, como se 100 pessoas coubessem num golzinho, e aqueles demônios cercaram o carro, e a autoridade do Senhor chegou e falou assim: no nome de Jesus, ninguém vai conseguir nos segurar, não há encantamentos sobre nós. E aquela velha foi diminuindo e desapareceu, e nós conseguimos sair daquela casa. Aí o Senhor começou a me dar interpretação, porque é difícil você ter um sonho sem saber aquilo que te significa, não te traz nada. Então eu tenho pedido para o Senhor: Senhor, se o Senhor quer falar comigo em sonho, me dá a interpretação. E Ele me deu. E Ele mostrou que o Senhor está nos enviando, não somente a mim, mas todos nós, a lugares em que existem pessoas que estão presas, mesmo sendo crentes, estão acomodadas, tem tudo lá, mas não conseguem sair. Você já teve um passarinho engaiolado? Você coloca água, você coloca alpiste, né? Deixa ele ali tranquilo, ele pode ir de um lado para o outro, para o lado de um puleiro para o outro, mas ele não consegue sair. E assim estavam as pessoas ali, tinham as suas necessidades supridas, mas não tinham a liberdade de ir embora. E o Senhor me mostrou que tem muitas pessoas presas dentro de si mesmas. Muitas pessoas estão presas dentro de si mesmas, e o diabo está cercando e a gente não está vendo. Tem tudo o que precisamos? Tem, mas não temos liberdade. E aí, quando o Senhor foi abrindo as portas, eu lembrei daquela passagem de Apocalipse, quando Jesus se apresenta para uma das igrejas como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha, ninguém abre, né? Para a igreja de Filadélfia, se eu não me engano. E as portas foram se abrindo uma a uma. O que o Senhor está dizendo para as nossas vidas hoje? Que o Senhor está abrindo as portas que estavam te prendendo, seja no seu interior,
seja no seu trabalho, seja onde for, o Senhor está abrindo as portas hoje, para que nós possamos ser livres através de Cristo Jesus. E Ele vai nos levar longe de tudo aquilo que nos prende, para o lugar que Ele nos preparou. Para o lugar que Ele nos preparou. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Amém? Você crê nisso? Você assiste noticiário? Você está vendo os sinais? Jesus Cristo está perto. Cada vez mais nós temos que nos desprender daquilo que nos prende. Só que sozinho nós não conseguimos. Por isso Jesus é a chave das portas. E quando nós chegamos ali para sair da casa para a rua, eu perguntei para Deus: Senhor, cachorro eu já vi, demônio de cachorro, eu já vi homem com chapéu preto, eu já vi outros, mas mulher velha, essa eu nunca vi, Senhor. Quem é? Por que o Senhor me mostrou ela? Por que ela está com tanto ódio de mim assim, querendo me matar? Por 2 noites eu tive sonho com uma mulher velha, e era um demônio. Eu perguntei para Deus: Senhor, que demônio é esse? Porque todas as portas que o Senhor fez eu abrir, ficaram abertas, mas aquela última, que era para sair, que era para dar liberdade, aquela se fechou. Ela resistiu. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, depois de alguns dias. Ele perguntou para mim assim: quem é mulher, filho? Quem é mulher, igreja? Igreja. A mulher, a noiva, não é a igreja? Não é, irmãos? O Senhor mostrou ali que era uma mulher antiga, muito velha, desde os tempos do Egito, que está dentro de nós, está aqui na igreja. Você sabe que mulher é essa que o Senhor me mostrou? Sabe qual é o demônio que faz com que nós não sejamos livres? Aquele demônio que está ali resistindo para que nós não possamos viver o que Deus tem nos preparado. Alguém quer chutar aí? Fora o Hudson? Exatamente, irmã. É o demônio da religiosidade. Irmãos, isso não é de Deus. Religiosidade. E hoje a palavra do Senhor vai falar sobre isso, sobre o que tem dentro de nós, sobre o que tinha aqui conosco e onde tem em todas as outras igrejas. Mas nós temos que olhar a nós temos que sondar cada um a si mesmo. Não podemos julgar quem está de fora, apenas a nós mesmos. E o Senhor mostrou, irmãos. Quem está sentindo que estamos num tempo de transformação, levanta a mão. Olha a igreja, irmão. Olha o mover que o Senhor está agindo no meio dos louvores. O Senhor vai curar aqui, o Senhor vai libertar, o Senhor vai fazer grandes coisas através de nós. Já está fazendo. Ele prometeu e Ele está cumprindo. Espere, irmãos, que Deus vai te pegar de jeito. Ele vai te capacitar para a obra dele. Você ouviu a palavra, e se eu combinasse com a Maria Luísa, não ia dar certo, né? Falando sobre os talentos que o Senhor deu para cada um de nós, está dentro de nós, só precisa ser exercido, para que nós possamos multiplicar para Deus. Cada um de nós aqui tem talento. Por isso que eu deixei a Maria Luísa abrir hoje. Você viu que ela estava toda com vergonha? Se eu olhasse a mão dela, estava assim, ó. Lá de perto deu para ver. Mas se nós não dermos um passo, nada vai acontecer. O Senhor já te deu tudo aquilo que você precisa, amém? Tudo que você precisa para vencer foi dado lá na cruz. Jesus fez tudo por nós, para nós sermos livres hoje, para nós sermos transformados hoje, para que a palavra dele nos alcance, para que a sua salvação nos alcance, para que a alegria nos alcance, para que o Espírito Santo desça sobre nós. E o Senhor vai fazer grandes coisas acontecer, não somente no sábado e no domingo, irmão, porque isso aqui é pouco. O Senhor vai fazer todos os dias em nossas vidas. No seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, você vai sentir a diferença, porque o agir de Deus, ele é completo. Eu quero perguntar para você aqui:
Quem quer viver uma vida plena com Deus, levante a mão. Porque às vezes você não quer, então Deus não deixa. Se você quer viver uma vida plena com Deus, irmãos, você vai viver a partir de agora. Mas é porque o Luiz Fernando falou? Não, porque o agir de Deus está sobre nós. Sabe por quê? Porque está chegando o tempo de Jesus Cristo voltar a buscar a sua igreja. Então Ele está preparando uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja remida, que está se purificando, que está se adornando, que está preparando o seu azeite para o noivo, que está às portas. Falta muito pouco, igreja, para que lá nas nuvens apareça o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós não podemos mais nos acomodar, nós não podemos mais viver como nós estamos vivendo. E aí o Senhor trouxe uma palavra do Senhor, e eu pedi confirmação para Deus, porque falar de religiosidade dentro de uma igreja é difícil, porque existem coisas que estão dentro de nós, que cria raiz e penetra profundamente no nosso ser. Eu era um assim, então eu posso falar com autoridade, eu posso falar daquilo que eu vivo. E passa para mim, fazendo um favor, o comecinho, Coríntios 3, versículo 5. Gente, não é porque nós somos capazes de pensarmos alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Hoje o Senhor quer mostrar para você a diferença de ser livre, de ser religioso e de ser libertino. Você sabe qual é a diferença? Você não pode ser uma pessoa libertina, já vou explicar o que é. Você não pode ser religioso, você tem que ser livre. Sabe o que é ser libertino? É você fazer tudo conforme a sua cabeça. O que você quiser fazer, você faz. Tô nem aí. Isso é você ser libertino. Agora você ser religioso é você ser preso a regras que não fazem que você saia do seu lugar. Você fica ali preso. Não posso fazer porque minha religião não permite. São coisas que você segue, às vezes doutrinas dos próprios homens, suas próprias regras que te prendem. Regras que dentro da igreja que nos prendem de ser livres. E o Senhor quer falar muito sobre isso. Irmão, se alguém pular do seu lado glorificando a Deus, lá vai o crente conservador. Que é isso? Olha lá, Gustavo. Vê se pode. Dentro da casa de Deus, pulando assim. Como pode ela levantar a mão assim e sair correndo na igreja fazendo aviãozinho? Será que ela não sabe que ela está dentro da casa de Deus? Teve uma história que eu ouvi numa mensagem nessa semana. Tinha um jovem que queria muito pregar, irmã. E o pastor dava oportunidade para todo mundo, menos para esse jovem, porque ele não tinha terno. Ele não usava terno. Todo mundo que tinha terno ele deixava pregar. Aí ele se cansou, comprou um terno, foi de terno para a igreja. Pastor, posso ter oportunidade de falar? Aí o pastor olhou para ele, agora sim. Ele subiu no altar, irmãos. Ele pegou um pedestal. Cumprimenta a amada igreja na paz do Senhor. Arrancou o terno, colocou em cima do pedestal, ficou de lado e falou para o terno assim: agora prega, terno. Você está entendendo o que Deus está te falando? O homem olha muito a aparência. Às vezes você não é livre aqui dentro da igreja. Às vezes você não glorifica do jeito que você quer glorificar, porque você olha para o irmãozinho do lado e pensa assim: o que será que aquela irmã vai pensar? Já está olhando torto para mim. Eu sei, eu vejo lá de cima olhares tortos assim. Nossa, que é isso? Se sair um pouquinho do convencional, já não é de Deus. Não é assim que eu fui criado. Eu fui criado na igreja evangélica,
do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, aquela coisa, sabe? E o Senhor está querendo nos libertar disso. Uma roupa te salva, Karen? Quantas irmãs aqui estão de calça? Levanta a mão. Vocês vão para o inferno porque vocês estão usando calça? Não? Eu conversei bastante com a minha mãe antes de pregar esta mensagem aqui, porque uma das regras que nós temos é que mulher não pode subir de calça no altar. Eu falei para ela, porque antes de qualquer coisa eu falo com a minha líder, para a gente poder estar unido numa só visão. Eu falei para ela: mãe, a senhora está disposta a quebrar determinadas regras que não são de Deus, que vem de nós, que está enraizado em nós? E ela conversou, eu conversei com ela. Mas existem tantas regras dentro de nós. Eu estou falando de roupa porque é uma coisa simples, mas que pega tanto. Uma mulher não pode subir de calça no altar, porque senão ela vai escandalizar, os homens vão ficar olhando para o bumbum dela. Irmãos, você veio na casa de Deus para olhar para Deus. Mas existem roupas, vestidos, saias, que são mais indecentes que uma calça. Vocês concordam? Então tudo tem que ter decência. Antes de você vir para a casa de Deus, eu não estou falando que você vai vir de shortinho curto, todo rasgado. Senão você vai ter tudo permitido no altar. Não é assim. A palavra do Senhor diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém fazer. Você tem que olhar para o espelho quando você vem para a igreja e falar: será que esta roupa está apta para adorar o meu Deus? Seja calça, seja saia, seja o que for. Será que eu estou dando o meu melhor? Porque um terno não vai fazer você ser edificado aqui. Você vê que eu quase nunca uso terno, nunca vou usar porque eu não gosto. Não sou eu. Eu gosto de se pregar aqui perto de vocês, porque eu não sou diferente de ninguém aqui. Cada um Deus usa de uma maneira. Não julgo ninguém que gosta de ficar lá em cima. Eu ficava lá em cima, mas Deus me mandou descer. Porque aqui eu consigo olhar para o seu olho e falar assim: eu sou igual a você. Não sou diferente de você. E eu preciso me consertar tanto quanto você, quanto cada um de nós. Cada um olhando para si nos seus defeitos. E o Senhor começou a falar comigo: filho, existe um espírito de religiosidade dentro das minhas igrejas. Por isso, existem tantas pessoas dentro da casa, mas estão presas. E esquecem que o meu filho veio na terra para que todos pudessem ser livres. Esquecem de que meu filho veio na terra para que todos pudessem me adorar, chegar-se a mim livres, fazendo aquilo que sentem através do Espírito. E o Senhor está mudando a nossa vida, irmãos. Ele está transformando a chama viva, Ele está transformando o meu interior, para que todos aqui possam viver a plenitude de Deus. Sem isso, não dá. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quantos aqui já leram a Bíblia e já dormiram lendo a Bíblia? Gostoso, que você está com sono, é só você ler a Bíblia que você dorme, né, irmão? Rapidinho. Se for um filme, você fica 2 horas acordado, mas para ler a Bíblia, parece que o olho não aguenta, né, irmã? É a carne e espírito, é a briga constante nossa. Só que se nós lermos apenas, nós não seremos vivificados, porque precisa o Espírito Santo estar em nós. E o Espírito Santo está descendo sobre a sua igreja. Eu não estou falando sobre nós aqui apenas, eu estou falando sobre a sua igreja. Irmãos, a partir de agora, esqueça a placa. Você vem aqui, de que igreja é? Eu sou da igreja de Cristo. Quer vir comigo? Vem. Porque lá tem Cristo. É para Cristo, é por Ele. E a palavra do Senhor nos liberta. E nesta noite ela está nos libertando mais uma vez. Jesus Cristo, Ele trouxe o Espírito Santo quando foi-se aos céus, para que nós pudéssemos conhecer o coração de Deus.
Somente assim nós vamos ler a palavra e nós vamos conseguir vida. E é isso que o Senhor está nos trazendo. Vai por 11, Gu. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Olha só, irmãos, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Vamos parar aqui. O Senhor não está falando de lei de Deus aqui. As leis de Deus permanecem. Falou de Moisés. Moisés, ele foi um servo de Deus, um profeta, e ele escreveu várias e várias leis por causa da rebeldia do povo, mas eram leis de homem. Aí Deus começou a falar comigo através do estudo bíblico, irmãos, em Ezequiel. Se você quiser aprender de Deus, o culto é pouco. Você tem que estudar a Bíblia. E aqui não dá para a gente explanar, não dá para a gente comer. Aqui é só uma mensagem para você ser revestido, ter um refrigério para a sua semana. Mas a busca tem que ser diária. A leitura tem que ser diária, o estudar tem que ser diário. E na sexta-feira, vocês estão perdendo um estudo maravilhoso. Eu já convidei várias vezes a igreja para estar aqui. 20 horas. Sexta-feira é o dia mais cansativo que tem, mas se a gente não matar a nossa carne, ela vai prevalecer sobre nós, e a gente nunca vai ser livre. Estudando o livro de Ezequiel, nós estamos estudando, o Senhor falou sobre o Egito, falou sobre os pais que não obedeceram lá no Egito, e falou que os filhos também não obedeceram, e por isso, o Senhor fez com que cada um seguisse os seus próprios ídolos, os seus terafins. Quem não está no estudo sabe o que é um terafim? Vou explicar. Terafim é um ídolo do lar, é um ídolo da família. Não sei se você lembra de Jacó. A mulher de Jacó pegou o ídolo do pai e escondeu na sua tenda. Aquilo era um terafim. Presta atenção que Deus vai falar com você. Era mulher de quem? Jacó era um homem de Deus? E o ídolo estava dentro da tenda dele. Um ídolo, terafim. Olha como o diabo é paraguaio mesmo. Terafim, você vai lembrar do quê? Serafim, um anjo de Deus. Aí vem o diabo e pega o terafim, paraguaio, né? Um ídolo. E era um ídolo aceito em todo lugar, em todas as casas. E trazia boa sorte, trazia bem-aventuranças para quem tinha esse ídolo de família. O Senhor, Ele aceita outro Deus a não ser Ele, irmão? Quem aqui adora ídolo, levanta a mão. Que estranho, hein? Só eu? Olha aquilo que o Senhor não está falando. Olha que Deus me mostrou, irmãos. Nós não adoramos ídolos de pedra, de pau, de gesso. Mas tudo que a gente coloca acima de Deus é idolatria. E sabe o que a gente adora mais? Dá sua Bíblia aí. A gente fica preso nisso aqui. Mas isso é ruim, irmã? Eu fico preso na Bíblia? E isso é idolatria? Presta atenção no que Deus está falando. Não a palavra, mas a letra mata. Às vezes a gente pega um mandamento do Senhor, como o sábado, e a gente coloca o sábado acima de Deus. Isso é uma idolatria. Se a gente pegar qualquer regra da igreja e coloca acima de Deus, isso é uma idolatria. Se o irmão fala mal de mim, eu fico triste, porque, nossa, o irmão me magoou, eu coloco isso no meu coração, eu estou idolatrando ele, porque o único que pode falar quem eu sou é Deus. Olha quanto tipo de idolatria que existe dentro da igreja. E a gente fica preso a ídolos dentro de nós. A gente é religioso,
Se a gente vê algum irmão fazendo alguma coisa diferente, a gente já não gosta. Imagina se eu sair correndo aqui, irmão, perto de você, já ia me olhar estranho assim. Mas o Senhor está fazendo grandes coisas. Você vai ver que eu vou poder chegar perto de você, eu vou te abraçar e Deus vai curar. Se a gente não der liberdade, Deus não vai fazer. Se a gente não abrir o nosso coração, não vai acontecer nada. E o Senhor está buscando uma igreja, sabe por quê? Está buscando uma igreja diferente, está derramando o seu poder, porque Ele está vindo, e aqueles que estiverem presos, não vão subir. Eu não sei se eu contei para você o sonho que o Senhor me despertou. Foi aquele sonho que eu falei, poxa, tem que acordar, senão eu morro. O Senhor me levou para uma avenida, não vou contar o sonho inteiro. Foi no ano passado isso. A partir daí, eu deixei de ser crente e comecei a ser cristão. A partir daí eu fui igual Pedro. Antes eu estava perto de Jesus, mas eu não seguia Jesus. Agora, Jesus falou assim, Pedro, quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. E neste sonho o Senhor fez eu me converter. E Ele mostrou uma avenida cheia de pessoas de Deus, pastores que estão na televisão, pastores renovados que fazem milagres e tudo mais. E eles estavam indo para a escuridão. E o demônio apareceu, um demônio de 2 metros, preto, com uma espada na mão, e começou a cortar isso. E eles se desintegravam na minha frente. E eu falei, putz, se esse pastor foi atingido e morreu, coitado de mim, porque eu sei quem eu sou. Se esse pastor que eu tinha tanto assim apreço, ídolo, caiu, morreu, o que será de mim? Eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, o que eu posso fazer para mudar isso? E Ele me levou no fundo da montanha e no fundo do mar, e falou para eu cavar. E eu cavei, e dos buracos que eu cavei saíram livros gigantes. E o Senhor falou, agora vai e come. Eu não conhecia Ezequiel direito, eu não conhecia Apocalipse direito, e eu comi. E o Senhor agora fala assim, agora volta lá e fala de tudo que você comeu. Se eles te ouvirem e se converterem dos seus maus caminhos, eu os protegerei. E eu voltei, e eu comecei a falar do livro que eu tinha comido. E aquele demônio que estava matando, ele ficou furioso, ele veio com a sua espada tentando me matar. E eu num reflexo fiz assim. De repente uma espada estava na minha mão, eu só ouvi um tim. E eu fiquei todo orgulhoso de mim mesmo. Não me matou, cara. E atrás de mim eu ouvi um outro tim. Mas dessa vez não era eu, porque a espada estava aqui. Aí a voz que estava do meu lado disse assim, vigiai em todo tempo, porque o diabo está em todos os lugares. Enquanto você pensa que você venceu na frente, ele está tentando atrás de você. E é assim que acontece. Quando você vence uma batalha, já na sua família estão tentando contra a sua família, contra a sua esposa. Não conseguiu com você? Tentem com seus filhos. Tentam aqueles que estão perto para tentar te atingir. Não é assim? E eu falei, mas quem me protegeu? O Senhor falou assim, enquanto você estiver na minha presença, eu te protegerei. Mas vigiai. E a partir dali, irmãos, eu comecei a comer do livro. E aí eu vi Ezequiel, e o Senhor me colocou como Ezequiel sobre uma casa rebelde. Eu não estou falando aqui que vocês são rebeldes, irmãos, mas Ezequiel foi colocado sobre o povo de Israel que estava endurecido de coração. Quantos de nós já não endurecemos o nosso coração para Deus? Irmãos, primeiro, por quê? É tanta coisa ruim que a gente passa, né, irmã? Você vem na igreja buscando a Deus, o irmãozinho te aponta, o outro que está lá no altar fica te olhando torto, o outro fala mal de você, e aí você vai e fala, poxa, dentro da igreja está assim, vou ficar lá fora. Eu já saí da chama viva, irmãos, por causa de homem. Mas quem nós servimos, quem nós buscamos, quem nos salva,
Quem nos liberta é Jesus. É Jesus. E quando eu comecei a comer do livro, eu vi que Ezequiel comeu do livro. Eu vi que João, em Apocalipse, ele come do livro. Por que é necessário você comer do livro? Porque vai chegar um tempo que esse livro não vai mais estar aí no seu colo, na sua mão. E parece que é uma coisa distante, né, Karen? Se você viesse aqui no estudo, você ia ver quão perto Jesus está. E não é coisa de bitolado, não é coisa de louco. Está perto. E se a gente continuar sentado nas nossas cadeiras, sem pegar o talento que Deus nos deu e multiplicar, Ele vai chegar e Ele vai pedir conta. E aí? Enterramos com medo de Deus? Por causa de um homem? Por causa de um Deus? Paramos a caminhada com Cristo? Desanimamos? Não seguimos em frente? Não deixamos Deus trabalhar porque... o que vão pensar de mim se eu colocar na mão na cabeça da irmã? Muitas vezes Deus falava comigo: vai, fala com aquela pessoa, fala com aquela pessoa. Eu não. O que a pessoa vai falar? Pensar que eu estou me intrometendo na vida dela? Vai falar que eu estou olhando no Facebook para saber o que está acontecendo. E Deus me mostrava tudo. E eu não ia. O irmão que estava do meu lado ia e falava a mesma coisa, que era para eu falar. Porque o que Deus faz, Ele vai fazer. Se Ele não te usar, Ele vai falar para a pedra: fala, e a pedra vai falar. Irmãos, nós estamos num tempo de transformação, e nós temos que seguir os passos de Jesus, amém? Nós temos que ser discípulos de Jesus para que nós possamos chegar aos céus. Só Jesus que nos salva, só Ele, é por Ele. Nós cantamos vários louvores que é por Ele, porque Ele vive, pelo sangue dEle. Nós não podemos ser orgulhosos, não podemos ser religiosos. E a partir de agora essa igreja vai ser diferente, irmão. Não se assuste, quando você chegar aqui 8 horas, nós já vai começar a palavra. Ou daqui a pouquinho já está na oferta antes de começar. Mudou tudo, as cadeiras estão fora do lugar, não tem cadeira. Não se assuste, porque o Senhor vai agir do jeito que Ele quiser. Se você gostar, amém. Se você não gostar, amém. Mas Deus vai fazer? Ele vai. Você é fruto do sonho de Deus aqui nessa noite. Você é fruto da promessa que Deus deu para este lugar. Você sabendo ou não, você é fruto disso. De muita oração, de muito sangue derramado. Sangue de Cristo, que nos salvou, que nos perdoa, que nos leva para os céus. E Jesus, Karen, quando a gente vê Jesus andando na terra, você vê Jesus apontando um pecador? Você é pecadora, vai para o inferno. Você não guarda o sábado, você vai para o inferno. Você está de calça no altar, você vai para o inferno. Sabe essas coisas que é o diabo que faz? Às vezes a gente está fazendo. Fala tudo que é o diabo é nada, somos nós mesmos. É a nossa carne prevalecendo sobre nós. Jesus Cristo, ele era o mesmo. Aonde Ele estava, Ele era o mesmo. Se Ele estava com um pecador, Ele era Jesus. Se Ele estava lá com o samaritano, Ele era Jesus. Se Ele estava lá com o republicano, Ele era Jesus. As palavras dele não mudavam, e Ele era simples no falar. Só teve um tipo de pessoa que irritava Jesus, que eram os fariseus. Eu queria que você me ajudasse a pregar. Quem quer ler a Bíblia aí? Mãe Eliana, abre para mim Mateus 7, 28 e 29. Quem mais? Irmã Mércia, Evangelho de João 7, 46. Sandra, Evangelho de João 11, 47. Se alguém não pegar, você pode falar. Mais alguém? Tem mais dois. Irmão William, a esposa, como é que é o seu nome mesmo? Bruna. Irmão William, João 9, 16. E Bruna,
1 Pedro 2, 21. Vamos ver como é que Jesus fez, irmão? Mateus... Qual? João? Mateus 7, 28 e 29. Vou passar para a Eliana aqui, ó. E aconteceu que, concluiu Jesus este discurso. A multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Jesus, em um dos seus discursos, ele falou, e os fariseus e as pessoas ficavam admiradas pela autoridade com que ele falava, a sua doutrina, mas essa doutrina era de Deus. Ele tinha autoridade porque veio de lá, e ele também veio de lá, ele sabia do que ele estava falando. Então você vê que toda vez que Jesus falava, sinais aconteciam, pessoas eram curadas, porque ele sabia de onde ele veio. O Senhor está mudando tudo aqui, porque nós sabemos para onde nós vamos, e Jesus está fazendo. Mas os escribas tinham tudo escrito, copiadinho, e não tinha tal autoridade. Então eles ficavam mordidos, ficavam nervosos por causa disso. João 7,46. Peraí, deixa eu ver sua voz bonita, irmã. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Jamais ninguém falou como Jesus. Ninguém falou como Jesus, porque quando Jesus ele fala, ele alcança o profundo escondido. Ele entra dentro do coração. Ele entra lá no fundinho, onde ninguém consegue entrar. E ele muda. Se a palavra de Deus não te alcançar, tem alguma coisa errada. Ou é o pregador que não está fazendo a sua parte, ou você que não está abrindo o coração. Porque quando Jesus, eu estou falando de Jesus, ele fala, né, irmão Jesus? Tudo que ele fala acontece. João 11:47. Quem está? Irmã Sandra. Então os chefes dos sacerdotes e dos fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. E o que nós estávamos fazendo? Perguntaram eles. Aí este homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos vieram e tiraram tanto ele do lugar como a nossa nação. Jesus estava incomodando os escribas. Ele estava incomodando os fariseus. Sabe por quê, irmãos? Ele operava sinais. Sabe, irmão, que você ser curado na hora? Aquele milagre que você precisa tanto, Deus te dá agora. É assim que Jesus fazia. Aonde tinha um enfermo, traziam até Jesus e ele era curado. Onde tinha um demônio, uma pessoa, o demônio saía e a pessoa era liberta. Os sinais seguiam a Jesus, porque ele pregava com autoridade. Esta autoridade nos é delegada pelo Espírito de Deus. O mesmo Jesus foi para o céu para que essa autoridade fosse nos dada, e ela é nossa. Então a partir de agora, não se estranhe se um paralítico entrar aqui na cadeira, ele sair andando, porque os sinais seguirão aos que creem. E os escribas ficaram mordidos com isso, porque ele operava sinais. Irmãos, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, foi a gota d'água. O que a gente vai fazer com esse homem? Porque todo mundo vai crer nele agora. Um morto levantar, 4 dias morto, fedia, e a vida tornou a ele, com uma palavra de Cristo: Lázaro, sai para fora. O Senhor está tirando você da onde você estava, da porta que te prendia, seja ela o que seja.
religiosidade terá fim, qual ídolo que você servia, mesmo não sabendo. Porque às vezes a gente é assim, a gente pensa que está fazendo certo, mas nós estamos presos. O Senhor nos liberta nesta noite. Jesus também, ele era acusado, olha só, quem era Jesus? Filho de Deus. Ele era acusado porque ele fazia coisas no sábado, irmão. Sacrilégio isso, uma hipocrisia de Jesus curar no sábado. Onde já se viu? Fala aí, irmão. Porque isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do sabate. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Falaram para Jesus que ele não era de Deus, Rebeca. Você acredita numa coisa dessa? Os fariseus chegaram a dizer que Jesus não era de Deus. Porque ele fazia o quê? Ele roubava, ele matava? Porque ele curava no dia do sábado. Então as pessoas estavam presas no Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que Moisés escreveu. O véu que até hoje permanece, irmão, nas igrejas, esse véu está sendo retirado de nós hoje. E a partir de aqui, não estranhe se tiver pessoas de calça ali em cima e ninguém fala nada. Tudo na sua decência, tudo na sua ordem. O terno não prega, a roupa não te salva. Jesus Cristo faz tudo. E 1 Pedro 2:21 fala o que nós devemos fazer, irmãos. Nós temos que seguir a homens. É isso que diz aí? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de os seus passos. Nós temos que seguir os passos de quem? De quem? Irmão, de Jesus. Estamos aqui para seguir os passos de Jesus. Os escribas queriam fazer milagres e sinais para se engrandecer, mas Jesus não. Jesus se humilhava mesmo sendo Deus e servia. Nós não temos que ser orgulhosos nunca, porque Deus nos deu um cargo, Deus nos deu alguma coisa, porque tudo vem de Deus e vai voltar para Ele. Nós temos que fazer aqui porque Ele é Deus e porque Ele nos amou. E nós estamos aqui para retribuir este amor. Eu peço que você se coloque de pé, irmãos. Eu queria falar mais, mas eu sei que o Senhor já falou com você. O Senhor já está falando na sua vida hoje. E tudo aquilo que te prendia caiu por terra agora. E a partir de agora, irmão, você é livre para servir a Deus do jeito que Deus te falar. Deixa o irmãozinho falar de você. Olhe para ele. Siga os passos dele. Não fique sentado na sua cadeira jamais. Deixe o Senhor te usar. Se encha dele, porque o tempo é chegado. A chuva, a última chuva está sendo derramada na terra, porque vão vir coisas difíceis daqui para frente. Eu não quero te assustar, mas daqui 10 anos, irmãos, se prepare. Você tem alguns anos ainda para salvar a sua família. Você tem alguns anos para salvar a si mesmo. Não fique buscando as coisas da terra, porque isso aqui vai ficar. Busque as coisas do reino e nada vai te faltar. Nada. Viva pela fé, viva em Deus. Seja livre em Cristo Jesus. Não seja mais escravo. Não seja mais escravo, mas seja livre. Feche os teus olhos. E nós vamos orar ao Senhor, irmãos. Eu quero que você fale com Deus alguns instantes. Fale com o Senhor.